Olá, mais uma vez cumprimento vocês com a paz do Senhor. Estamos aqui na série que estamos fazendo sobre as 7 cartas endereçadas à Igreja da Ásia. E nós estamos hoje na 5ª carta, que é a Igreja de Sardes. Vamos falar hoje sobre a Igreja de Sardes. Gostaria que você ficasse comigo até o final. Também quero te pedir, por favor, abençoa aí nosso canal com o seu like, com comentário. Se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Fico muito feliz de poder estar com vocês e de falar verdadeiramente desse Deus maravilhoso que é o nosso Pai. Jesus está voltando, nós temos que nos preparar para morar com Ele na glória. O Apocalipse é um tema bastante polêmico, amados, mas ele já está se cumprindo nas nossas vidas. Nós já estamos vivendo o Apocalipse. Nós sabemos que nós temos um Deus lá no céu verdadeiro que está no meio de nós em espírito e em verdade. E esse Deus que quer nos salvar, que quer fazer grandes coisas nas nossas vidas, que quer nos dar a vida eterna, é que nós entendamos, sabemos que nós conheçamos mais dele, que nós entregamos mais a nossa vida a ele, para ele trazer a realidade da sua palavra ao nosso coração, para que nós não venha perder a nossa salvação por conta de não conhecer a verdade. A própria palavra de Deus diz, que nós erramos por não conhecer a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Então, nessa manhã, você que está comigo, glória a Deus pela sua vida. Eu agradeço demais de ter você comigo nessa manhã. Que as bênçãos do Senhor aí estejam na tua vida, dentro do teu lar, na tua família. Que o Espírito Santo alcance vocês nessa manhã. Vamos então fazer uma breve oração e logo mais estaremos fazendo a leitura da palavra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, do 1 ao 6, e o Senhor falará conosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Santo, digno de louvor, digno de adoração ao seu nome. Ó Deus de Israel, o Senhor é bom e as suas misericórdias são grandes. Meu Pai, que aonde essa oração chegar, o Senhor alcance, Pai, a vida de cada um que estiver orando comigo, que estiver ouvindo essa oração. Que o Teu Espírito de poder, Senhor, toque com brasas vivas, com labareda de fogo. Queima todo o mal, todo o pecado, toda a angústia, todo o desespero, todo o medo. Que todo o poder das trevas caiam por terra neste momento, Senhor. Que o Senhor toque, Pai amado, com o poder de cura, de libertação, se alguém estiver enfermo. Se alguém, Senhor, estiver, meu Pai, precisando de uma bênção conjugal, Senhor, na vida da família, que o Senhor vá tocando agora com o poder do Espírito Santo, o coração do esposo, da esposa, o coração dos filhos, para que haja paz, alegria, comunhão dentro do lar. Pai, é no nome de Jesus que eu estou orando por essa nação, onde quer que esse áudio esteja chegando, Pai. Não sei aonde eu estarei ministrando hoje a Tua palavra, mas o Espírito do Senhor sabe quem vão ouvir essa palavra, Deus. Então eu oro por essa nação, eu oro pelos governos dessa nação, eu oro pelos todas as pessoas que moram nesse território, todas as pessoas que vão ouvir e também as que não ouvirão, Senhor. Mas o Senhor há de fazer o grande milagre, uma grande obra neste lugar, trabalhar na vida de todos, trazer a paz, a alegria do Espírito Santo, trazer a paz, a alegria das nações, que o Senhor possa converter os corações, Senhor, para que possam receber, Pai, a Tua graça e a vida eterna. É em nome de Jesus que eu oro, Pai, pela libertação da mente, que tudo aquilo que vem para atrapalhar, Senhor, o estudo dessa palavra, que o inimigo caia por terra, Deus, que Satanás seja derrotado, porque somente a verdade, Senhor,
tem que prevalecer. Pai, abençoa financeiramente esses ouvintes, que eles sejam prósperos, que as portas se abram, Deus, que o poder de Deus derrame graças para que eles venham ser, Senhor, bem-sucedido e abençoado na terra. Em nome de Jesus, assim eu te peço, Deus, o grande milagre que o Senhor pode fazer, meu Pai. Seja louvado, meu Deus, engrandecido e exaltado, assim eu louvo o teu nome e te agradeço. Obrigado, Jesus. Amém. Grandes são as misericórdias do Senhor. Louvado seja Deus. Voltando agora para a palavra, em nome do Senhor Jesus, vamos dar continuidade a esta palavra. Louvado seja Deus. Aqui vamos ler então o Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 1 até o 6, vamos estar lendo a palavra do Senhor, que diz assim: Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome de que vive, mas estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Lembra-te, pois, de onde tens recebido, do que tens recebido e ouvido. Guarda e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Bom, mais uma vez, nós falamos sobre as 7 igrejas, sobre as 7 cartas que foram endereçadas a essas igrejas, que foram escritas na ilha de Patmos, citada pelo Espírito Santo de Deus, trazida ao coração de João por revelação pelo Espírito Santo, e endereçada a essas igrejas. E nós falamos agora da 5ª carta, que foi endereçada à igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja muito rica por conta de ser numa cidade de reis, de reinado, numa cidade rica. Os historiadores contam que no rio foram achado muito ouro. E por ser achado muito ouro nesse rio, a cidade se tornou uma das cidades muito ricas, que tinha uma rua principal da cidade que levava para muitas outras cidades. A riqueza dessa cidade era muito grande, por se tratar de um dos impérios romanos, de um dos lugares onde os romanos também fez os seus impérios. E por conta de ser essa cidade tão rica, a igreja foi fundada pelos moradores dessa cidade, homens influentes, com muito dinheiro. E por isso a igreja era uma igreja muito bonita, uma igreja que é mais parecida com um palácio, por ser uma igreja muito rica, muito bonita, ostentava muito. A cidade de Sardes, ela era elevada, ela era muito alta, porque ela foi construída numa rocha, num lugar alto, Então, por conta disso, ela aparecia de longe, dava para ver de muito longe. Ela era uma igreja linda, maravilhosa. E nesse lugar, a população dessa cidade era um povo com um bom poder aquisitivo, com muito dinheiro.
E aqui a palavra do Senhor, quando nós lemos, ele fala que haviam nessa cidade um povo que andava vestido de branco diante de Deus. Tinha um povo perfeito. Havia um remanescente ali dentro da igreja que eram crentes de verdade. Havia um povo cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus. Isso é irrefutável. Nós, olhando para a palavra, nós sabemos, porque ele diz: tem alguns que andam de branco, tem algumas pessoas que não se contaminaram, que não pecaram, que não erraram, que continuam sendo dignas de se vestir de branco. Mas não era todas, era uma parte do povo da igreja. Uma parte desse povo ainda tinha os verdadeiros cristãos dentro dessa igreja, ainda tinha os verdadeiros crentes, aqueles que acreditavam e que se purificava, que se lavava, que andava limpo perante Deus. E nós vamos falar sobre isso hoje, porque ele diz: aqueles que vencer, eles herdarão essas vestes brancas, eles vão ser vestidos de branco. Aqueles que vencer, eles serão dignas de se vestir de branco também. E eles terão o seu nome escrito no livro da vida e nunca jamais será rasurado, jamais. Eles não vão perder a salvação. Se eles continuarem assim, vestindo de branco, se eles estiverem preparados, como eles têm se preparado, eu os confessarei diante do meu Pai, diante dos anjos, e eles não serão jamais lançados fora. É isso que ele está dizendo para o remanescente daquele povo que ainda estava limpo, puro, branco, suas vestes espirituais, não havia pecado, porque eles guardavam a lei, guardavam a verdade no coração. Eles estavam servindo de verdade. Louvado seja Deus. Mas tem uma outra parte de cristãos ali. Na verdade, tinha três, era classificado em 3 tipos de cristão dentro dessa igreja. Tinha os cristãos que, os homens, que se circuncidaram, que eram, tinha os homens que eram circuncidados de nascença, que nasceram já cristão, porque quando nasceram, ao 8º dia, eles foram circuncidados por conta da lei de Moisés, a lei de Deus, Eles foram circuncidados ao 8º dia, porque eram filhos de mães judia. E tinha os cristãos que eram circuncidados já adulto, já quando conheciam a fé, eles aceitavam a vontade de Deus e eles circuncidavam por conta disso, para obedecer a palavra de Deus naquela sinagoga. Mas tinha os cristãos que gostava de estar no meio, que queria fazer, mas eles não eram circuncidados. Eles adoravam no altar, eles faziam os trabalhos da igreja conforme os demais. Mas quando chegava nas festas e no sacrifício anual, quando eles sacrificavam o sacrifício anual ao Senhor, nessas festas eles não podiam participar da comida, eles não podiam comer da mesa, porque não eram circuncidados. Eram dito para eles que eles não eram filhos de verdade, que eles eram como bastardos, estavam no meio deles, mas não eram considerados cristãos de verdade. E por conta disso, havia uma polêmica muito grande no meio deles, porque
no momento de fazer a obra, de trabalhar, de pregar, de ir para as ruas, levar a mensagem, eles podiam, mas quando chegava a hora da comida, das festas, eles eram excluídos por conta de não ser circuncidado. Então havia essa contenda no meio deles, essa polêmica no meio deles, né? Então, esses cristãos que não eram circuncidados, não eram considerados crentes, não eram considerados verdadeiros, não eram considerados servos do Senhor, de verdade. Era uma polêmica muito grande nessa cidade, essa situação. O que o Senhor me traz nessa palavra é que a cidade de Sardes era uma cidade muito orgulhosa, era uma cidade que retinha um orgulho muito grande, retinha um orgulho imenso, porque eles acreditavam ser melhores que os outros. Quando eles estavam pregando, a palavra de Deus sempre deixava excluído aqueles que não eram circuncidados, porque eles valorizavam a circuncisão, ou valorizam ainda até hoje, né, a circuncisão, como sendo assim o único sinal de salvação entre eles, porque se não for circunciso não pode entrar no céu. Eles veem dessa maneira até hoje. E por conta disso, aqueles cristãos que eram menos favorecidos por eles, trazia diante de Deus aquela tristeza, mostrava para Deus que estavam tristes. E Deus, olhando para eles, Deus então começa a ver o orgulho que a circuncisão trazia para estes homens. E não era só o orgulho da circuncisão, por dizer assim, eu sou verdadeiro porque eu sou circuncidado. Não, mas não era só isso. A circuncisão trazia para eles status, com quem diz, não nos misturamos com ninguém, somos melhores. E o orgulho não era só por isso, era também por eles serem homens ricos, né, com muito dinheiro, famílias importantes, já filhos de rei ali faziam parte dessa sinagoga, homens multimilionários com muito dinheiro faziam parte dessa sinagoga. Então já havia um certo orgulho, uma certa diferença de sociedade naquele lugar, já havia uma certa diferença de status, de nome, né, de uma certa diferença de as famílias ricas eram separadas, as famílias pobres, então já havia essa divisão por conta do que estava acontecendo na cidade, da maneira com que eles viviam, havia essa diferença, né? E a palavra do Senhor nos mostra que Deus, ele não estava feliz com isso. E por conta do orgulho, eles se tornaram frios. Eles começaram a não ser mais aquele servo autêntico, verdadeiro, por conta do orgulho, né? Aquele tesouro que estava no coração deles, que era o ser melhor do que ninguém, fazia com que eles esfriassem na fé, que eles fossem morrendo aos poucos, né? E o orgulho tira a vida espiritual. Por quê? Porque o nosso Deus, ele busca a humildade. O nosso Deus, ele busca o amor, ele busca a bondade, ele busca a misericórdia. Ele quer que eu seja verdadeiramente misericordioso. Não existe para Deus dinheiro, status, né, riqueza, essas coisas. Deus não olha e não faz acepção de pessoas. Ele não faz separação de pessoas porque um é mais rico do que o outro, porque um é mais bonito do que o outro. E a palavra do Senhor nos mostra que por conta disso esse povo perderam a vida espiritual que tinha com Deus. Já não eram mais verdadeiros, já não havia mais verdade neles.
E o que o Espírito Santo me traz é que, por conta desse orgulho, eles morreram, eles estavam mortos. Então eles tinham o nome de que vivia, mas para Deus já não eram mais considerados. Aquele pastor daquela igreja já não era mais considerado pastor diante de Deus. Ele estava perdendo o seu lugar no reino dos céus, perdendo o seu lugar no reino espiritual, por causa de ser orgulhoso e por causa de ser dono de tudo, o dono de tudo, né? Então nós temos que olhar para ver aonde está o nosso coração. A Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração, né? Nós podemos ser abençoados. Deus não é contra a riqueza, não é contra o dinheiro, Ele não é contra eu ter uma vida abençoada. Ele é contra o que eu ponho no meu coração. Ele é contra o orgulho que eu guardo dentro do meu coração. Se eu tiver bens materiais, esses bens materiais têm que servir os meus irmãos. Tem que servir para mim, para que eu possa ajudar quem precisa. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho condições financeiras, isso Deus não me deu para mim ser orgulhoso. Deus não me abençoou para que eu tenha o meu carrão do ano, para que eu tenha a minha mansão, para que eu seja aquela pessoa orgulhosa que olha as pessoas da cabeça erguida, olhando por cima do meu nariz. Deus quer que eu seja melhor do que eu já fui e que eu possa abençoar as pessoas com a minha riqueza, abençoar as pessoas com o que eu tenho, proporcionar uma vida abundante para alguém, visitar as pessoas que precisam de ajuda e cooperar com elas com o que Deus me deu. E é isso que Deus queria deles, a caridade, o amor, e não havia mais amor. Não havia mais caridade, não havia mais afeição alguma. Eles haviam perdido isso, e por conta de perder isso, eles também estavam perdendo o reino dos céus, estavam mortos. O Senhor estava separando eles de Deus, o nome estava sendo rasurado no céu, tirado, apagado do livro da vida por causa do orgulho deles, por conta disso. Então, como diz a palavra do Senhor, não eram todos, não. Havia um remanescente nessa igreja de homens piedosos que amavam verdadeiramente os irmãos, que cooperavam, que ajudavam, que estavam ali servindo a Deus verdadeiramente. E esses, o Senhor disse, que eles andavam vestidos de branco. Por quê? Porque tinham um coração amável, tinha piedade, tinha amor no coração, né? Andavam na presença de Deus neste amor, vivia este amor e semeava ele. Por conta disso, eles também estavam vestidos de branco. Não era essa veste material, não era a roupa que nós usamos aqui, mas a roupa da alma. O espírito estava vestido de branco. E verdadeiramente Deus olhava para eles com amor e sabia que eles eram dignos de estar vestidos de branco, porque as obras que eles faziam eram boas, eram obras de caridade, era verdadeiro os seus corações uns para com os outros, havia verdade neles. Mas havia um restante que estava para morrer. Tinha o povo, aqueles que já estavam mortos, que já não tinha mais jeito, porque havia cegado a visão, né? Porque já havia cegado a visão e machucado, estragado o ouvido para não ouvir a verdade. Então já estava convencida de que elas eram melhores do que as outras, de que eram grandes, de que já chegou em algum lugar e não precisava mais voltar lá no começo para se arrepender, para se humilhar. Então ela era chamada de tem nomes de que vive, mas está morto. Estava morto perante Deus. E tem aqueles que estavam para morrer, né? O que estavam caminhando, indo por cabeça dos outros, ouvindo a voz dos outros, estava seguindo alguém fazendo as mesmas obras, mas não tinha morrido ainda. Então ele diz, aqueles que não morreram ainda, estão praticando essas obras, arrepende dessas obras. Arrepende disso que você tem feito e volte ao primeiro amor, volte lá no começo. Comece a amar as pessoas como a ti mesmo. Comece a amar a Deus sobre tudo e o teu irmão como a ti mesmo. Comece a mudar de atitudes, a abençoar, a ajudar e a
a ser melhor do que você já foi. Olhar para alguém com amor. É tão bom nós olhar para alguém com amor. Às vezes a gente vive só o nosso dia a dia, as nossas lutas, nossas pelejas, nossos problemas, e nós não paramos para olhar para o irmão, não paramos para olhar a necessidade daqueles que estão em falta, que estão sofrendo, que tem falta de alimento, que tem falta de roupa, que muitas vezes não tem condições até de pagar o seu aluguel, não tem condições de comprar o seu remédio. A gente não conhece a vida de ninguém. Nós olhando para alguém, está tudo bem. A gente vê as pessoas na rua, você não sabe o que ela está vivendo, o que ela está passando, E se nós tivéssemos condições de abençoar alguém, e você encontrar alguém que não tem alimento, a tua obrigação como cristão é levar um alimento para ela. Ela está precisando de um remédio, é levar o remédio para ela. É estar abençoando, é estar amando, porque Deus, Ele preza o amor. Ele nos deu esse amor, o amor verdadeiro de Cristo, Jesus mostrou para nós o seu verdadeiro amor. Jesus deixou tudo para servir o Pai, para morrer na cruz por nós, por conta desse amor, porque Ele queria verdadeiramente mostrar para nós o seu amor. Quando Jesus Cristo lava os pés dos discípulos, Pedro diz para ele: Senhor, eu precisava fazer isso, eu não vou deixar o Senhor fazer isso comigo, não vai lavar os meus pés, porque sou eu que tenho que lavar os teus. Jesus mostra para ele claramente que o mestre não é maior do que o seu Senhor, e nem não é maior do que o empregado, e nem o empregado maior do que o que serve, não é menor nem maior do que o que está servindo, do que o que é dono de tudo. Jesus era dono de tudo. Ele poderia ter, com seu poder, com a sua glória, simplesmente ditar as ordens, demonstrar a sua autoridade, o seu poder, mas não foi isso que ele fez. Ele mostrou que ele também lavava os pés dos discípulos, que ele também podia servir alguém, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então ele mostrou um exemplo muito grande de humildade, de amor, de bondade, de misericórdia para nós trazer isso para o nosso coração, E não adianta eu fazer na carne, eu doar alguma coisa, eu ajudar alguém, se não tiver no meu coração, porque o coração do homem, ele é visto por Deus, O Senhor conhece os nossos corações, conhece os nossos sentimentos, Ele sabe o que nós falamos, o que nós mostramos por fora, e Ele sabe o que nós mostramos por dentro. É necessário que a gente seja verdadeiramente cristão, que as obras que o Senhor Jesus nos ensinou, nós possamos fazer também. Louvado seja Deus. Então, voltando para a palavra, nós vamos olhar na palavra e ver que havia 3 tipos de pessoas, que havia o remanescente da igreja, homens e mulheres piedosos, amáveis, que amavam os irmãos, e havia pessoas orgulhosas, como o pastor, que pregava uma verdade que eles mesmos não viviam. Então havia aqueles que já haviam morrido, porque já se convenceram do pecado e não voltariam atrás. Tinha aqueles que estavam morrendo porque ainda estavam praticando essas obras, Estavam caminhando na obra do orgulho, do mal, onde eles não amavam ninguém e eram crentes de aparência. E tinham aqueles que eram o remanescente, que andavam de branco, que tinham um coração perfeito, que andava na verdade, que fazia o que era reto, que agradavam a Deus com as suas obras e eram dignas de ser vestidas de branco por causa disso. Então, a palavra do Senhor nos mostra, irmãos, claramente que Deus, Ele quer um conserto da sua igreja. A igreja do Senhor se sucumbiu nisso,
Verdadeiramente há muitas igrejas assim, há muitos pastores pregando uma realidade que eles não vivem. Há muitos que estão aí de aparência em cima dos altares, né? Parece crente, prega que é uma bênção, andam, mostram uma santidade que não está no coração, que não é verdadeira, que não é real. Há muitos ainda hoje que o Senhor está advertindo para que volte atrás, né? Para que volte ao caminho verdadeiro, né? Que não coloque aquilo que tem de bens materiais no coração como um tesouro, mas o tesouro verdadeiro é o amor, é a caridade, é a bondade, né? Nós não podemos ter esses sentimentos ruins, né? De orgulho, que são sentimentos malignos que Satanás implanta no coração das pessoas, fazendo delas melhores que as outras, convencendo que elas são melhores que as outras. Então, amados, a palavra do Senhor nos ensina a sermos santos como Ele é santo, a fazer a vontade dEle, a andar nos caminhos dEle. Temos que obedecer o Senhor, não ser essa igreja orgulhosa que a Bíblia nos relata aqui, e não ter em nossos corações a avareza, né? O amor ao dinheiro, o amor aos bens materiais. Não colocar os bens materiais como tesouro em nossos corações, mas voltar ao primeiro amor, querer verdadeiramente fazer as primeiras obras da igreja, que é amar os irmãos como a si mesmo e a Cristo, a Deus como o único e verdadeiro Deus. Este amor é verdadeiro, né? O verdadeiro amor de Cristo. Então, amados, fica essa palavra no seu coração, que você possa querer realmente servir o Senhor de verdade, deixar os caminhos errados aí, abandonar o pecado, querer um conserto com Deus. Não seja crente só de aparência, não. Seja crente de obras, seja crente no seu coração, porque o Senhor visita o coração e sonda os rins. É isso que Ele faz. Então, amados, em nome do Senhor Jesus, que verdadeiramente nós possamos crescer na fé, no entendimento, na sabedoria e crescer também no amor, né? O Espírito Santo é esse amor. A palavra do Senhor, né, fala aqui sobre o caráter do Espírito Santo, as 7 características do Espírito Santo que faz dele verdadeiro, que faz dele o Espírito verdadeiro, né, de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a perfeição, o Espírito Santo, ele é a perfeição. Então, existem 7 caracteres do Espírito Santo que nós precisamos buscar e obedecer para sermos iguais a Ele. Receberemos o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor tem essas características. O Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, de discernimento, o Espírito de conselho, o Espírito de entendimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. E o Espírito Santo, ele é perfeito nas suas obras. E que nós possamos ser perfeitos como ele é, né? Também buscar esses dons maravilhosos que vêm com o Espírito Santo, que é a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, o conhecimento, o temor do Senhor, e sermos perfeitos como Ele é. Sermos iguais a Ele. Bendito seja Deus. Ele escolheu, né? Os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia foram escolhidos por Deus. Deus conhecia cada um deles. E Deus deu a eles também essa perfeição, deu o Espírito Santo para que eles fossem perfeitos, mas muitos não quiseram ser igual a Deus, mudaram no meio do caminho, deixaram a verdade de Deus
e mergulharam nos seus pecados, abandonando a verdadeira essência de Cristo. Então a igreja do Senhor está vivendo isso hoje, nos nossos dias. Há muitos de aparência pregando a palavra de Deus, mas as obras não condizem. Deus não quer somente a aparência do homem, Ele quer as obras. Que nós possamos ser verdadeiramente cristão, servir a Deus em espírito e em verdade, andar nos caminhos dele conforme a vontade dele. Eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Deus abençoe a todos, que Deus abençoe suas famílias, seus trabalhos, Deus abençoe seus ministérios, que o Espírito Santo traga o renovo, a restauração e te dê vitória em nome de Jesus. Eu agradeço por tudo, um beijo, um abraço bem forte no seu coração e fique conosco sempre. Fique com essa palavra e logo mais amanhã estaremos de volta. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.